Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e aprai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei,
venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas. Este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, os apóstolos tinham muito trabalho e disposição para trabalhar na obra de Deus, para anunciar o Evangelho. E a palavra de Deus diz no capítulo anterior, irmãos, que todos tinham entre si uma boa comunhão, tinham paz, todos procuravam a consagração que Deus requer de cada um de nós. Então, diz ali no anterior, era um o coração e a alma dos que criam, e assim sendo, eles davam testemunho com grande poder, e os apóstolos também, Deus se usava deles, e grandes milagres aconteciam, grandes obras aconteciam. Mas os saduceus, irmãos, não estavam contentes com isto, porque com eles acontece e conosco nada disto acontece. Então encheram-se de inveja. Então a inveja, irmão, sempre existiu. E onde houve a inveja, o prejuízo foi grande. E todos nós temos que clamar a Deus que nunca esse espírito tome os nossos corações. Então eles se enchendo de inveja, irmãos, o que fizeram? Vamos calar a boca desses homens, eles falam, e os paralíticos andam, os enfermos são curados, muita coisa acontece com eles que conosco não acontece. Então vamos prendê-los. E na prisão, eles, o muito que eles podem fazer é falar entre si. Então não vai mais espalhar
este evangelho, não vão mais falar dessa doutrina. Então foi uma perseguição, irmãos. Lançaram a mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas tudo isto é escritural. A igreja de Cristo na terra sempre será combatida. E lá no início da obra em Jerusalém, já começou com estes combates, com esta inveja, com estas perseguições. Será combatida, mas nunca será vencida. Não é vencida, porque existe uma força diabólica do outro lado, mas conosco está a força que vem dos céus. Temos Deus entre nós, temos Deus do nosso lado. Então, irmão, irmã, Deus já no início da palavra fala com todos nós. Se você está sofrendo alguma perseguição, alguma tentação, o diabo está querendo tocar em você, fechar a tua boca, o Senhor te diz: ele não te alcançará. Uma hora prenderam, fecha a boca dele. Só que o anjo tirou, e lá no fim do capítulo nós vamos encontrar, não é, irmão? Aí decidiram matá-los. Matando, o morto não fala. Mas acontece, irmãos, que o Senhor, como era obra sua, eles estavam mandados por Deus, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação, fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Deus não permitiu que os inimigos os alcançassem. Viu, irmão? Está entendendo esta palavra, irmã? Você fazendo o que é bom aos olhos de Deus, o inimigo não te alcançará. E noutra parte está escrito que Deus se levanta para defender o justo. Eles estavam fazendo um bem, não estavam na praça falando coisas desagradáveis a Deus, não. Era no templo, era onde quer que fosse, eram nas casas, aquela união, aquele amor, aquela fé, aquele poder, e Deus ia operando, irmãos, ia operando, porque onde tem alguém que é obediente a Deus, Deus operará na vida. E assim, irmãos, lançaram na prisão. Eles não falam mais. Espalharam essa doutrina por toda Jerusalém, mas vai parar aí. Não, engano deles. A obra de Deus nunca parou e nunca vai parar. Nem de um modo geral e nem na tua vida. Se você continuar sendo fiel a Deus, cada vez mais Deus vai operar na tua vida para bem. De noite Deus mandou um anjo. Quem ia tirar esses homens da prisão? Não é, irmãos? Quem que ia tirar? Quem tinha esse poder? Os irmãos não tinham, ninguém tinha esse poder. Mas Deus estava olhando, Deus estava vendo, Deus estava acompanhando. Irmãos, e se Deus quer, Ele usa aqui nesta terra mesmo alguém para que as maravilhas aconteçam. E também, irmãos, se Deus quer, Ele movimenta os céus, e de alguma maneira a maravilha acontece. Por isso seja acrescentada a fé nos nossos corações. Para Deus não tem nada impossível dele fazer, porque ou Ele movimenta nesta terra, ou Ele movimenta os céus. Manda um anjo, vai lá, tira os apóstolos da prisão.
que eu não quero que eles fiquem presos, não quero que eles calem. Os homens estão com inveja, estão perseguindo, querem fechar a sua boca, mas eu não quero que eles fechem a sua boca. Irmão, irmã, nunca feche a tua boca para as coisas de Deus e nem para o bem desta bendita obra. Se Deus está mandando a palavra, porque o inimigo está querendo fechar a boca de alguém. Você lutou tanto, olha aí, só sofre, fecha a boca. Mas o Senhor está dizendo: eu não quero que você feche a tua boca, e eu vou trabalhar em teu favor, para que você continue abrindo a tua boca para o bem desta bendita obra. Mandou o anjo tirou, falou para eles: apresentai-vos no templo. Imagine, irmãos, como é as coisas de Deus, não é? De noite tirou eles. Eles podiam, a primeira coisa, ir para casa, comunicar às famílias: estamos livres da prisão, ou coisa parecida. Não, o anjo falou: apresentava no templo e dizei ao povo as palavras desta vida. Então saíram da prisão, irmãos, e entraram de manhã cedo no templo. Então certamente depois que continuaram falando da obra de Deus, da salvação, que saíram do templo, aí eles foram visitar os familiares, falar a maravilha que Deus tinha feito, não é, irmãos? Isto nos dá um exemplo muito grande. As coisas de Deus devem ser em primeiro lugar. O Senhor sabe que todos nós temos os nossos compromissos, a nossa família. Ele sabe, Ele conhece. Mas olha, Ele mesmo falou: buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, alguém que, não, se eu tiver tempo eu vou, se eu posso ir no culto eu vou, se não, deixa para outro dia, tem uma visita para fazer, uma hora que eu tiver tempo. De repente, quando ele lembrou da visita, o irmão já foi embora, a irmã já foi embora. Não deu tempo, tanto que eu queria visitar. Olha, o tempo é nós que fazemos também. Se nós formos olhar pelo tempo que nós temos, pelos compromissos, ninguém faz nada. Mas lembra desta palavra: as coisas de Deus em primeiro lugar. Foram no templo, irmãos, de noite, está escrito aqui. Entraram de manhã cedo no templo, mandado do anjo: apresentai-vos no templo e dizei as palavras desta vida. E eles, ouvindo, entraram e ensinavam. Que coragem, que valentia, não é, irmão? Saíram da prisão por causa de falar no nome do Senhor, anunciar o Evangelho. Então deviam estar assustados na carne, não é? Vamos se esconder, vamos falar no mínimo possível. Já saímos da prisão por causa do Evangelho, por causa da salvação. Agora vamos outra vez. Não, foram valorosos, foram valentes, não deixaram de falar no nome do Senhor. Seja valente nesta obra, irmão, irmã. Tem muitos que qualquer coisinha já estremece, já chora. Não vou mais na igreja, não vou mais falar nada, não vou abrir minha boca, só estou sofrendo. O apóstolo dizia noutra palavra: eu me gasto e me gastarei ainda por causa do bem desta obra. Viu, irmãos, tem muitas vezes
que nós derramamos lágrimas, sofremos, temos que duplicar as nossas orações para que as coisas aconteçam. Mas hoje o Senhor te diz: aconteça o que acontecer, eu estou na tua vida. Foram buscar, irmãos, mas não achou eles lá. E eles, não achando, voltaram e disseram que o cárcere estava fechado, com toda a segurança. E o capitão foi também, estavam todos perplexos. E trouxeram eles, não com violência, porque tinha muita gente que reconhecia eles como homens de Deus. E eles também acharam que se usasse violência, irmãos, podiam ser apedrejados pelo povo. Então traga eles, mas não com violência. E apresentaram para o conselho, irmãos. Chegando lá, o sumo sacerdote foi logo dizendo: não vos admoestamos que expressamente não ensinasseis nesse nome. Eu não falei, vocês já não sabem que é uma ordem da minha parte não falar mais nesse nome. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e agora quer lançar sobre nós o sangue deste homem. Aí Pedro, irmãos, correndo risco outra vez de ser preso, de ser açoitado, disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então tem momento, irmão, que tem que as coisas deste mundo ser sacrificadas para que a obra de Deus apareça em nós. Muitas vezes a pessoa neste mundo ocupa até um cargo muito elevado, lá todo mundo faz, se eu não acompanhar, vai ficar mal para mim. Olha, você acompanha até onde a doutrina permite. Quando a doutrina não permitir, você sacrifique o que for necessário, mas não sacrifique a tua obediência perante Deus. Então Pedro falou: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E eles, ouvindo isto, irmãos, se enfureceram. Veja, os apóstolos podiam ficar calados, não é? Que não ia talvez sofrer tanta opressão, a fúria desse, mas eles não podiam ficar calados. Era na doutrina que ele seguia, na doutrina que ele sabia que ia dar a salvação da sua alma. Eles não podiam ficar calados, não podiam deixar de obedecer a Deus. Então falou desta maneira, eles ficaram enfurecidos. Já era notório que isto ia acontecer mesmo. Então, o que eles fizeram, irmãos? Ficaram tão irados, tão enfurecidos. O diabo se levantou tão ferozmente, tomando aqueles homens, que vão matar estes homens. Morto não fala. Já que a prisão ninguém sabe como eles saíram, mas eles se livraram. Agora, como quer dizer, matando, quem é que pode livrá-los da nossa mão? E foi resolvido isso num conselho, irmão. Tá bem, então vamos matá-lo. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, era um homem que conhecia profundamente a lei, irmãos, venerado, veja bem essas palavras aqui, venerado por todo o povo. Era saduceu, não era crente, não era do lado dos apóstolos, não,
talvez até ele tivesse participando daquele conselho de matar os apóstolos, mas era um homem, conhecia a palavra de Deus, a lei profundamente, e era um homem idôneo, era um homem de bem. Tanto é que diz aqui que ele era venerado por todo o povo. Olha, irmãos, coisa rara, não é? Mesmo lá naquele tempo já talvez fosse difícil encontrar um homem venerado que quando falasse todo mundo acreditasse, respeitasse. Mas este homem era venerado por todo o povo. Quando ele abria a boca, todos respeitavam. E esta palavra aqui, veneração, é acima da palavra respeito. Então, irmãos, veja bem, quando estava aquela decisão de matar, ele mandou que levasse os apóstolos para fora. Falou: agora eu vou falar alguma coisa a respeito deles. Acautelai-vos, vamos devagar, porque antes deste dia levantou-se um homem chamado Teudas e levou uns 400 homens a posse, mas todos lhe deram ouvidos, foram dispersos, reduzidos a nada, e ele foi morto. Depois levantou-se um outro chamado Judas, e também este pereceu, e os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Acabou, tudo em nada. Agora eu vou dizer para vocês, meus companheiros: dai de mão a estes homens e deixai-o, porque ele nem sabia do que se tratava, irmãos, não sabia do que era falado pelos apóstolos. E ele falou: se este conselho ou obra, não sei se é conselho ou se é obra, é de homem, se desfará, como a obra daqueles dois anteriores foi desfeita. Aí já é um homem, irmãos, falando por Deus, eram as palavras de Deus na sua boca. Veja por quem Deus defendeu os apóstolos: por um homem que era do outro lado. Muito bem, deliberaram matá-lo, só que do lado dos apóstolos estava Deus para proteger. Meu irmão, irmã, aconteça o que acontecer na tua vida, lembra bem desta palavra: Deus está do teu lado para te proteger. Tomou a boca de um homem que era do outro lado e falou: se este conselho é obra, eu não sei do que se trata, é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, por que ele ia achar que era de Deus, se ele estava ali também reunido para matar os apóstolos? Se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes achado combatendo contra Deus. Tome cuidado, acalma, não é assim não, matando. Se essa obra de Deus, nós vamos estar lutando com Deus. Ele entendeu, irmãos, como era um homem venerado, um homem respeitado, não é? E se lá no meio dos saduceus tinha este homem respeitado, venerado, quanto mais entre nós, não é, irmãos? Às vezes alguém é um homem de Deus, mas muitas vezes tem palavras levianas na sua boca, que se torna uma pessoa até nem sempre acreditado. Mas lá tinha, olha a força, irmão, da palavra que estava na boca deste homem, por ele ser respeitado, por ele ser venerado. Se ele falasse mata, até Gamaliel também
apoiou nosso intento. Podia matar todos os apóstolos, mas a palavra na boca dele, irmãos, aquele homem reverenciado, falou não, está escrito que concordaram com ele. Cada um veja bem a palavra que sai da tua boca, irmão, irmã, com os teus filhos, com a irmandade, quando pede um conselho, cuidado, que tem conselho que pode ser até para a morte, mas na tua boca tem que ter o conselho que é para a vida e vida eterna com glória. Palavra na boca dele, deste homem reverenciado, idôneo, acreditado, salvou os apóstolos da morte, irmãos, por Deus. Então, creia, aconteça o que acontecer, muita coisa acontece nesta obra, que às vezes nós mesmo como carne, ficamos um pouco desanimados, mas o Senhor te diz nesta noite, eu estou do teu lado. Do lado de lá estava a força da lei, estava a força daqueles homens que estavam julgando, e já estava a força da deliberação. Mas no último momento Deus tomou Gamaliel e livrou eles da morte. Eu, irmão, irmã, pode estar o que estiver do outro lado, não importa. O diabo está querendo me destruir, está se levantando furiosamente, é material, é espiritual, quer acabar comigo, quer fazer com que eu perca até esta graça. Ele não vai conseguir nada, porque eu estou do teu lado. Aí concordaram com ele, chamaram os apóstolos, dispensaram, açoitaram, e eles podiam sair de lá reclamando, mas que sofrimento, que luta, julgamento, agora ainda nos açoitaram. Podia reclamar, não é, irmãos? Até aparentemente tinha motivos, por que sofrer tanto assim pela obra de Deus? Não! Regozijaram-se de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos, e outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Entendeu, irmãos? O crente não deve ser muito chorão, não. Qualquer coisinha já está desanimado, qualquer coisinha quer parar, qualquer coisinha acha que só ele que está sofrendo por causa desta graça. Olha aqui, foram julgados, condenados à morte, livres da morte, foram açoitados, mas eles acharam, nem disso nós somos dignos, e cada vez regozijavam mais no Senhor. Então leva esta palavra, irmãos, que é um alento para todos nós. Deus seja louvado.